Paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã para aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Como nós sabemos, hoje é a lição de número 3, cujo título é Vencendo os Mecanismos de Defesa da Velha Natureza. Amém? Nós já fizemos a leitura ali dentro do templo do texto áureo, mas eu gostaria de ler mais uma vez o texto áureo, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo número 4, para quem não tem a revista. Nós iremos ler o versículo 22, 23, 24, o 31 e o 32. Tá? Efésios 4, 22, 23, 24, 31 e 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Enquanto eu meditava li essa lição na minha casa e pedia a direção de Deus, o que falar, o que explanar durante essa lição, eu fiquei imaginando, tudo isso que nós lemos aqui em Efésios era para ser muito simples na nossa vida, né? Mas não é. Né? Nós sabemos, a maioria de nós já temos uma caminhada na presença de Deus, alguns anos que nós servimos a Deus, e estamos aí, sabemos que é uma renúncia dia após dia, para que nós possamos tentar alcançar o que a carta aos Efésios nos pede aqui. Tá? Eu vou tirar essa máscara, porque não tem como ministrar com essa máscara. Eu confesso que é tudo novo, né? A câmera, microfone, mas Deus vai nos dar graça. Amém? Efésios, aqui nos versículos separados para nós meditarmos nessa manhã, ele começa nos dando uma ordem, né? Diz assim, despojais, e depois fala renoveis, né? Isso para mim é uma ordem que nós temos que fazer. Se nós queremos caminhar com Cristo, se nós queremos ser realmente servos dele, nós precisamos realizar essas ações que são nos pedidas aqui. Despojeis do velho homem. A Bíblia vai dizer que não tem como servir a dois senhores. Ou você serve um, ou aborrece o outro. Né? Não tem como servir. Então, se nós queremos servir a Deus, nós precisamos despojar. E é isso que nós iremos ver no decorrer dessa lição. E o segundo passo, e no versículo 23, diz que nós devemos, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Nós precisamos nos renovar através do espírito e do sentido que ele vai nos dar para a nossa vida. Todo ser humano, ele já nasce com uma sentença. E qual que é a sentença do ser humano? O salário do pecado é a morte. Então, quando nós nascemos, através do pecado que entrou na vida do homem, da mulher, nós já nascemos com essa sentença, que é a morte, porque nós somos pecadores. Mas nós sabemos que a graça remidora, né, através da cruz, nos dará a salvação. Amém? É o que nós iremos ver também no final dessa lição. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer a vitória de Cristo que foi nos dado na cruz. Se nós não fazemos esse primeiro ato de reconhecer que ele morreu por nós, que os nossos pecados, a morte que era para nós, ele morreu e venceu a morte, ressuscitou. Se o primeiro passo não for dado, que é esse, nós certamente não alcançaremos os outros. Por vezes, mesmo depois de ter reconhecido, por ter nascido de novo, descido às águas, a nossa natureza, que é o tema da lição, ela produz em nós algumas memórias, alguns pensamentos, que é esse mecanismo que a lição fala,
que tenta trazer, reviver aquilo que já foi morto. Por vezes nós lutamos, né? É uma verdadeira luta, é uma verdadeira guerra, é o que nós vamos ver, com esses pensamentos. E dia após dia tentamos matar. É uma luta. Atitudes, né? Quando estávamos ainda no velho homem, a gente tinha algumas atitudes, a gente frequentava alguns lugares, pensamentos, palavras, assistia algumas coisas que nós não assistimos mais, né? Então, tudo isso é necessário para que possamos vencer, né? A natureza, a velha natureza, o velho homem. Aí eu li um artigo uma vez, e eu acredito que todos já tenham passado por algo parecido, né? Que tem certas áreas da nossa vida que é mais difícil. Algumas coisas eu tiro de letra que talvez para você seja mais difícil. E vice-versa. Às vezes você tira de letra que para mim seja difícil. Mas esse autor desse artigo, ele falava assim, enumere, vai fazendo uma lista, aquilo que é difícil para você. E todo dia quando você se levantar, você leia, você se lembre e você fale. E você age, hoje eu vou procurar vencer essa parte de mim, esse velho homem que insiste em permanecer vivo. E eu praticava. Hoje eu vou tentar ser benigno o máximo possível. Hoje eu vou tentar não me irar com ninguém, que é um dos temas fortes dessa lição, é sobre a ira. Então, porque é muito fácil se irar. É muito fácil quando alguém pisa no nosso pé, o ditado diz aí, quando pisa no nosso calo, né, a gente se irar. Mas a Bíblia diz também que o irar não é pecar, né? Ireis, mas não pequeis. Tem uma diferencinha, e nós vamos estar vendo também durante essa lição. Então, eu lembrava disso. Se for difícil para alguém, ou como é para mim alguns temas, alguns assuntos da minha vida, enumere e levante pensando, hoje eu vou vencer. E é assim mesmo, é um dia após o outro que a gente vence as adversidades. Amém? O tópico 1 da nossa lição diz que o título é As defesas da velha natureza. Quais são as defesas? Ela enumera 2 sentimentos, né? A ansiedade e o medo, né? Esses 2 são as defesas. E através da ansiedade, através do medo, que muitas vezes o ser humano, mesmo depois de renascer de novo em Cristo, ele revive o velho homem. Ou o velho homem tenta reviver na vida dele. Então, a ansiedade e o medo. E nós sabemos que, devido à caminhada e as coisas que vêm acontecendo no dia a dia, o inimigo tem usado desses artifícios, né? O que será do amanhã? O que eu vou beber? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Que tudo está preparado. Tem aquele versículo que diz que os passarinhos, as plantas, né? A própria natureza, o próprio Deus, o Criador, ele prepara o alimento, manda a chuva e prepara. Quantas vezes a gente já se deparou com... Eu gosto de às vezes, observar a natureza e ver e pensar assim, quem plantou essa árvore? Às vezes você vê uma árvore monstruosa, grandiosa, quantos anos? Ou você passar num certo local, num certo lugar e não ter nada. Mas quando você voltar e de repente está florido, está com vida, está alegre, e aí entender e saber que foi Deus. Não foi o ser humano que plantou, não foi o ser humano que regou. O próprio Deus, ele manda a semente, o próprio pássaro que ele criou traz a semente de lá para cá, de cá para lá, né? Nós sabemos que algumas espécies de árvores, de plantas, de flores, não existiam em determinados lugares e de repente aparece. E na minha vida, na sua vida não é diferente. Deus é que prepara a porta, ele que levanta a pessoa, ele que livra, que cuida. É Deus. Então, se nós entendermos isso, se nós procurarmos viver isso, esses 2
eu falo sintomas, né? Esses dois, ansiedade e o medo, que eles tentam reviver esse velho homem, certamente não será revivido. Amém? Diz assim que, no tópico 1.1, o homem, ao trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, foi tomado por um espírito de mentira. Né? E a gente sabe que o pai da mentira, o texto diz, é o Satanás, né? Que precisa ser vencido pela verdade de Deus. Tudo que o nosso velho homem tenta reviver, tudo aquilo que nós às vezes aprendemos quando fomos criados fora da casa do Senhor, volta e meia a gente, será que não era daquele jeito mesmo? Vem um pensamento. A Bíblia diz que os pensamentos, eles muitas vezes continuam vindo, que é a velha natureza. Né, continuam vindo. Às vezes aquilo que nós aprendemos primeiro, né, nós temos como verdade, até que seja provado ao contrário. E aí nessa caminhada com Cristo, que tudo aquilo que às vezes nós aprendemos lá fora vai sendo desmistificado, a verdade de Deus vai sendo implantada e nós conseguimos daí entender. Né? É só através da verdade de Deus que todas essas mentiras, todos esses engodos que nós aprendemos lá fora, que eles são desmistificados. Tá? Então, é na caminhada. E como é que nós aprendemos? É adorando a Deus, é vindo para os cultos, é lendo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo vai tratar, vai nos ensinar, vai nos testificar a verdade de Deus. Amém? A natureza velha se autodefende, criando meios para permanecer dominante no ser humano e impedi-lo de viver em novidade de vida. A velha natureza se defende dos julgamentos com a mesma energia que lutamos para nos defender contra a fome, contra o frio ou contra animais ferozes. É interessante essa parte que o autor coloca aqui, o escritor, né? Ele diz que a nossa natureza para se defender daquilo que às vezes nós não compreendemos ou daquilo que nós não queremos compreender, não queremos seguir, ela luta ferozmente, como se estivesse morrendo de fome. Às vezes pode ser a maioria que às vezes nunca passou fome, nunca precisou, mas eu também, graças a Deus, não passei fome. Mas a gente lê, a gente vê, e nós sabemos que pessoas fazem coisas terríveis por causa da fome. Eles matam, eles lutam, brigam, eles mentem, eles fazem tudo o que está ao alcance dele para saciar, quando não tem o temor, para saciar. O autor diz que é como se nós lutarmos como um animal ferozes. Graças a Deus eu nunca precisei lutar com um animal feroz. Mas eu imagino, você já imaginou você lutar com uma onça? Você vai, com uma cobra. Eu já vi relatos de pessoas que foram atacadas por cachorro. Um animal, às vezes um cachorro é um animal feroz, que não é dócil, ele é feroz. Então, pessoas que foram atacadas, foram mordidos, né? Elas provavelmente, toda a força, todo o que elas tiverem, elas vão lutar. Eu já corri de cachorro, já corri de boi, de vaca, e é terrível. Eu lembro uma vez que uma vaca estava com o seu bezerro e ela resolveu correr atrás da gente. E a cerca estava longe. Até sair da cerca, engraçado que eu não sei como que eu passei naquela cerca. A minha sorte é que era arame liso ainda, eu lembro. Mas até arame farpado as pessoas passam. Então, quando eu lia esse texto, eu ficava imaginando como é a natureza, como é o ser humano. Né? A gente brinca, mas se nós pararmos para nos autoanalisar, né, a gente vê que a gente fica arrumando desculpas, né? O próximo tópico da lição, a gente fica arrumando, fica se enganando às vezes, né? Para poder se defender da verdade, daquilo que nós temos que fazer. Mas não tem outro caminho. Eu ia falar infelizmente, mas não é infelizmente. Felizmente, não tem outro caminho. O caminho é esse. O nosso o nosso velho homem pode tentar prevalecer, mas o que vai prevalecer na nossa vida é a palavra de Deus. E o texto diz que a velha natureza,
ela persiste em permanecer agindo em nós, não quer ser confrontada pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos que quando o Espírito Santo nos confronta, dá aquela balançada, a gente fica, meu Deus, eu preciso fazer, mas muitas vezes nós não conseguimos, né? Paulo disse que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, toda hora ele praticava, ele fazia. Então, é a natureza do ser humano, que é caída, mas o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos fortalecerá a cada dia, para que nós possamos matar dia após dia esse velho homem. Negação e mentira. 1.2. O texto vai dizer, num texto bem conhecido, você cita, né, na Bíblia, um texto bem conhecido, que é de Ananias e Safira, né? Ele ilustra muito bem a gravidade, que é negar, mentir e a negação. Nós conhecemos o texto e sabemos que naquela época os cristãos estavam vendendo as suas propriedades para dividir com seus irmãos em Cristo, para manter, para que não houvesse fome, não houvesse miséria e todos pudessem viver em comunhão. Mas Ananias e Safira, eles até tentaram fazer isso, mas usaram de artifício da mentira. Eles até venderam as suas propriedades, mas nós sabemos que eles retiveram um pouco, né? E não era essa o mandamento, não era essa a ordenança divina. Era para que fosse dividido, para que todos tivessem. E não era obrigado, era se eles sentissem no coração. Mas eles usaram, querendo ser generosos, falando que eram generosos, né? Eles fizeram isso. E, infelizmente, nós sabemos que vai dizer que o texto de Pedro, não mentistes aos homens, mas a Deus. Quando nós fazemos esse tipo de coisas, de ações, né? Quando nos proposto, quando Deus nos propõe fazer algo e nós fazemos não pela metade, mas fazemos para parecer que estamos fazendo, nós estamos desagradando a Deus, nós estamos mentindo para Deus, não é para o homem, né? Quando nossas lideranças nos pedem alguma coisa, quando nos proposto fazer alguma coisa e simplesmente a gente acha um meio de lubridiar, que é mentir do mesmo jeito, de enganar do mesmo jeito, para mostrar que fazemos, só para mostrar que nós somos bons, né? Nós sabemos que o bom é Deus, o ser humano. E se nós conseguimos fazer algo que foi nos proposto, é pela misericórdia dele. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque ele foi misericordioso conosco. Aleluia. Muitos de nós saímos daqui de madrugada, né? Sabemos que tivemos uma vigília aqui, sabemos que tivemos uma semana de cansaço, de trabalho, de adversidades, alguns sintomas de mal-estar. Mas se nós estamos aqui, é porque Deus é na nossa vida. Não é por mim, não só estou aqui, não é por você, mas é porque Deus tem sido misericordioso conosco. Ele tem nos despertado para algo que é além desse universo, que é a vida eterna. Amém? E isso é misericórdia, isso é graça de Deus em nossas vidas. E Ananias e Safira, eles mentiram, eles venderam, né? Não é uma mentira total, mas é uma mentira, né? É aquele negócio, não existe mentirinha, não existe, né? Mentira pequena, mentira, é uma mentira. E eles reteram parte, né? E aí Pedro falou, vocês não mentiram para o homem, mas para Deus. Por essa razão, Deus iluminou os dois, né? E aí Deus tratou com um e deu a oportunidade para sua esposa, que também veio a mentir, né? Então, às vezes nós podemos estar no mesmo barco, mas nós podemos ter sentenças diferentes, né? Nós sabemos que na igreja existe o joio e o trigo. Aparentemente estão no mesmo barco, mas naquele dia nós iremos saber quem que vai estar no barco rumo à Canaã celestial. Amém? Glória a Deus. E ainda diz assim que o texto, né? Anos mais tarde, o apóstolo Paulo aconselhou aos cristãos que não mintais uns aos outros. E é interessante, enquanto eu meditava nisso aqui, que isso aqui é de vital importância, né?
para que nós possamos viver bem, viver em comunhão, a mentira tem que ser extinta no nosso meio. Porque se eu mentir para o meu irmão em Cristo, vai ser muito... E ele descobrir essa mentira, né? Ele vir à tona essa mentira, como é que ele vai confiar em mim novamente? Vai criar um espírito aí de, né, desconfiança. E isso não é bom. É terrível. E infelizmente nós sabemos que acontece. A Bíblia diz que nós devemos, vamos ver aqui, né, no texto, não ficar com esse espírito de desconfiança. Mas, para que o Pedro vai dizer que é de vital importância, né? Não mintais, lá está em Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros. Essa advertência é particularmente vital na convivência cristã. Jesus disse aos seus discípulos: seriam reconhecidos como tais em amarem uns aos outros. Como tais em amarem uns aos outros. Então, nós que somos discípulos de Jesus, a nossa distinção e o reconhecimento que os outros nos reconhecem é porque nós amamos. E quando a gente ama, a gente não mente. A gente não engana. Então, é isso que nos distingue da sociedade aí fora. É o amor. Quando alguém nos pisa o calo, como diz aqui, pisa o nosso pé, por algum momento, nós podemos até sentir uma raiva, um rancor momentâneo. Porque isso é da nossa natureza humana, né? Mas, quando nós não revidamos, quando nós não devolvemos a mesma moeda, aí nós estamos sendo diferentes. Aí nós estamos sendo servos. Aí nós estamos amando. Quando nós sofremos o dano, né? Quando nós sofremos o dano por amor, aí nós estamos amando ao próximo. Isso não só dentro do nosso convívio igreja, mas no nosso convívio sociedade. É isso que faz nós sermos diferentes aí fora. Por isso que eu falei, quando eu estava na igreja, eu falava, eu não quero ser crente. Porque eu tirava por base alguns crentes que eu conhecia, que não exerciam esse amor. Porque eles ainda não tinham deixado Deus trabalhar na vida deles naquela época. Eu acredito que hoje eles já são diferentes. Mas naquela época, eles ainda não tinham deixado Deus agir. Deus ainda estava tratando com eles. Eles ainda estavam no processo. E eu falava para mim mesmo, a gente sempre tira por base os piores exemplos, né? Porque a gente não quer dar o braço a torcer, como a nossa natureza não quer dar o braço a torcer. Porque eu sei que existiam exemplos bons de homens retos, mulheres íntegras, mas a gente olhava sempre os piores exemplos. Eu não quero ser, por que eu vou ser crente? Para ser igual a essas pessoas aí? Então a gente usava sempre os piores exemplos. Mas a gente sabia, no nosso interior, o Espírito Santo testificava no nosso coração, porque nós tínhamos um chamado. Nós somos chamados. E que existiam exemplos. Então, nós hoje, sabendo de tudo isso, conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que o que nos difere, que nós queremos ser diferente da sociedade, nós precisamos amar. Nós precisamos sofrer o dano. Tá? Então, a negação e a mentira, ela certamente levará à morte. Como nesse exemplo aqui. A mentira, mesmo que seja, vamos aqui, para aparecer, para mostrar que às vezes nós somos santos, que nós somos crentes demais, que nós agimos. Se foi nos proposto algo e ainda não conseguimos fazer, alcançar, que nós possamos ser diante de Deus, diante do Espírito, sinceros, como nosso pastor disse. Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda. Certamente Deus, através do Espírito Santo, irá nos ajudar a concluir, a fazer aquilo que foi nos proposto pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O 1.3, ele fala um pouco da camuflagem. O que é? Os animais usam... O texto vai dizer que os animais usam dessa esperteza para fugir dos seus predadores e para também atacar as suas presas. Eles se camuflam, eles se disfarçam, né? E nós sabemos que
dentro da igreja acontece, mas nós temos que olhar para a nossa vida, que é o nosso chamado, olhar para nós, nos autoanalisar. Mas o sentido que o texto nos diz aqui é que nós devemos nos confrontar. Se há alguma área da nossa vida que nós estamos deixando de lado, que nós não temos apresentado a Deus, né? Como eu disse, tem algumas áreas que é mais difícil. Às vezes eu tenho mais dificuldade de orar, às vezes eu tenho mais dificuldade de ler a Bíblia, às vezes eu tenho mais dificuldade de perdoar, né? Eu tenho mais dificuldade de pedir perdão. A nossa vida é constituída por inúmeras áreas. E nós, algumas vezes, deixamos de lado, camuflamos, eu não consigo, então vamos deixar lá e vamos levando com o que tem. Vamos desenvolvendo as outras áreas e deixando essa de lado. Essa natureza faz parte da velha natureza. E nós temos também que mudar essa natureza. Através do Espírito Santo, através de Deus. Nós precisamos também matar e ter uma nova natureza em todos os sentidos. Então, se por acaso existe alguma área que tenha se camuflado, que tenha se usado de alguma defesa para não se desenvolver, vamos dizer assim, diante de Deus, que nós possamos hoje entender que ela também precisa ser desenvolvida, ela precisa ser renovada, né? Nós precisamos se revestir em todas as áreas da nossa vida, né? Em nome de Jesus. Tem um textinho aqui, que a minha revista também é de aluno, igual a de vocês, diz assim, o que nós aprendemos nesse primeiro tópico, né? Para não ter que enfrentar a verdade, a natureza caída constrói mecanismos de defesas para proteger contra a ansiedade e o medo, né? Então, tudo está baseado. Nós sabemos que a ansiedade, até estudamos uma revista alguns meses atrás, né, que falava muito sobre a ansiedade, sobre os males. Ele é um dos males, né? Então, para proteger da ansiedade, nós criamos algumas defesas. O nosso homem, né, a nossa natureza, cria algumas defesas. E diante de Deus, nós não precisamos de defesa alguma. Aleluia. Glória a Deus. Tópico 2 vai falar sobre a ira. É um tópico todo falando só sobre a ira, né? Nós sabemos que... Amém. Só essa questão da camuflagem aqui, com a história da Safira e de Ananias. A gente acho que todo mundo conhece a história deles. Na verdade, eles nem precisavam ter mentido, né? Eles poderiam falar, eu vendi a terra e eu quero dar essa notícia. Ofertar essa parte. Eles não, isso aqui é a gente comprar. Isso. E eles morreram exatamente. O que eu entendo assim, trazendo para o nosso contexto agora, muito da camuflagem é que eles não admitiram a realidade da prática. A camuflagem não é nem que a gente quer mentir. Eu quero mentir porque eu quero, né? Mas assim, não admite para nós mesmos a nossa fraqueza. Então, que eu tenha uma dificuldade em perdoar. Ou tem um pecado oculto, alguma coisa, uma fraqueza na minha área, né? E aí, eu não consigo admitir isso para mim. Eu sei que eu tenho. Aí o fato de eu ser líder de jovem, qualquer um. Líder de jovem, mas eu tenho essa fraqueza, mas eu estou aqui na casa de Deus, igual você falou, né? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas isso não tanto aquilo lá, né? Tanto assim, a gente acha que está tampando, mas para Deus não está. E aí, o que eu penso que a gente, o primeiro passo igual o pastor Deus falou, a gente admitir que a gente está. Admitir que você está admitindo, precisa de ajuda. E de nada, Deus ajuda você, que ele vai te ajudar. É isso mesmo. O próximo tópico vai falar do auto-engano, né? O ser humano mesmo fica se auto-enganando. Ele camufla, deixa certas áreas da vida de lado, porque outras estão sobressaindo, né? Ananias e Safira esconderam uma parte e mostraram a parte que eles estavam ofertando, né? Sendo que eles não eram nem obrigados a ofertar. Ali era uma recomendação, era um pedido, mas não tinha uma obrigação de fazer. E eles também não tinham obrigação de doar tudo, igual a Ana Paula falou. Mas eles se usaram disso, né? Para parecerem generosos, né?
E ele fez a tendência a se gloriar. Tem várias mandadas, mas ele ficou fechado. E ele orou isso para que virasse. 3 vezes Deus não é graça dele. Bastava. A gente não fica nessa tendência. Vai, o bem a todos os casos. E até isso Deus não permite. É desse jeito. Nós precisamos reconhecer. Porque a partir a gente vê alguns homens na Terra que venceram algumas coisas e eles se vangloriam por eles mesmos. Agora nós falamos aqui no começo, nós sabemos que nós estamos aqui é por causa de Deus. Não é porque nós somos fortes ou somos melhores que algumas pessoas que não conseguiram chegar aqui. Não, é pela misericórdia dele. Nós precisamos, e eu acredito que nós temos que ter essa convicção. Porque a partir do momento que eu acho que eu estou aqui na igreja porque eu sou bom ou eu sou melhor que alguém, já perdeu o sentido. Já perdeu o sentido. Às vezes, eu agradeço a Deus porque ele tem, desde que eu aceitei a Jesus há 13 anos atrás, eu tenho uma disposição em ajudar na casa do Senhor, né? E eu sempre reconheço, quando eu fiz oração, eu falo para Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que é o Senhor. Que não é por mim, não sou eu. Né? É pelo Senhor. E além de fazer, é de sentir alegria, de sentir o gozo na alma, de servir, de fazer. Né? E eu acredito que Paulo era a mesma coisa. Ele tinha as dificuldades, mas a alegria transbordava tanto no coração dele que ele não se preocupou com açoites, ele não se preocupou com viagens longas, ele não se preocupou com nada disso. O que importava era fazer a vontade do Senhor. Ele não queria perder mais nenhum tempo fazendo qualquer coisa que não fosse servir a Deus. Ele tinha convicção disso. Né? E engraçado e interessante que quando nós adquirimos essa convicção, tudo fica mais leve. Tudo fica, né? Vem as dificuldades, vem, às vezes vem o cansaço, vem, nós somos seres humanos. Mas no outro dia, né? Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. No outro dia a gente acorda renovado. É incrível, é incrível. Às vezes a gente fala um dia, mas às vezes pode ser uma semana que a gente passa uma semana de dificuldade. Mas depois ela passa. Ela passa. Às vezes alguns de nós, ou nós já vivemos na família, enfrentamos alguma doença, que às vezes não é um dia, é 1 ano, é 2 anos, mas ela passa. Ela passa. Entendeu? E a alegria vem, e Deus nos renova, ele durante aquela tempestade, aquele vento, aquele levante, ele prepara meios, ele prepara pessoas, como já foi dito aqui nessa manhã, ele prepara situações, e em tudo nós vemos a mão de Deus. Em tudo nós vemos a mão de Deus. É muito interessante essas coisas. Você caminhar com Deus é porque você vê a provisão dele. Minha esposa está aqui, eu sempre, quando eu vou orar, eu agradeço pelo cuidado, pela provisão que Deus nos dá em todas as áreas da nossa vida. Né? E quando a gente fala provisão, é o básico, é o que nós precisamos. Se nós conseguirmos ser gratos no básico, certamente aquilo será muito. Nós iremos se alegrar. É muito interessante isso. Amém? Se alguém tiver alguma contribuição, fique à vontade. Isso ajuda muito. Amém? O tópico 2 vai falar sobre a ira, né? A ira, fala que a ira é um problema universal. Nós sabemos que tem vários países, várias nações aí em guerra, né? Desde que nós entendemos por gente, quando nós lemos a história, sempre houve guerra, né? Houve guerra. Nós sabemos que, desde que o pecado entrou no mundo, na verdade, né? Já começou, daí adiante começaram os conflitos. O texto vai dizer que todas as culturas, né, têm experimentado, dominante em todas as culturas, a ira, né? A ira é um problema universal, dominante em todas as culturas. Experimentado por todas as gerações.
Ninguém está isolado da sua presença ou imune ao seu veneno, né? Nós sabemos que a ira, ela está aí, ela existe. E muitas vezes nós mesmos nos iramos. Como eu disse, ireis, mas não pequeis. Então, mas nós que aceitamos e reconhecemos o Senhor, o sacrifício, nós temos o antídoto, o Espírito Santo, que é amor, né? Que é perdão. Então, nós temos o antídoto. E a ira, ela faz parte da velha natureza, só para dizer. E ela precisa ser contida. Ela existe, mas ela pode e ela deve ser contida, né? E nós, cristãos, não estamos isentos da ira. E isso como é que se revela? O texto vai dizer que se revela através de gestos e de palavras, né? Então, o texto ainda vai dizer que se nós conseguirmos nos conter por 1 minuto, quando alguém nos falar algo que nos desagrada mutuamente, quando alguém nos pisar, quando alguém nos passar para trás, quando alguém levantar um falso, ou qualquer coisa que seja contra nós, se nós conseguirmos respirar, né? Alguns estudiosos falam, você conta até 10. Conta até 10, né? Se não der, conta até 1000. Até passar. Porque nós somos muito sanguíneos, a gente quer dar a resposta ali, o troco ali na hora, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu escuto muito. Eu falo pouco e escuto muito. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E antes eu queria devolver na mesma hora. Eu queria responder na mesma altura. Não, eu não costumava levar desaforo para casa, não. E eu sempre fui grande e eu sempre achava que eu era mais forte, maior, e eu não levo desaforo para casa, não. Eu lembro de uma situação, não é para vangloriar, eu tinha uns 8 anos de idade e existia um menino que era igual eu, bravo também, que não gostava de levar desaforo para casa. E nós estudamos, geralmente naquela época, com 7 anos você entrava no primeiro ano do primário e com 8 anos você ia para o segundo ano, né? E nesse segundo ano eu mudei para a parte da tarde. Eu estudava na parte da manhã e mudei para a parte da tarde. E eu encontrei esse rapaz lá que também não gostava de levar desaforo para casa. Eu lembro, e algumas pessoas que a gente crescemos junto conta, a minha mãe conta, que aquela semana, a primeira semana de aula, nós brigamos todos os dias. Todos os dias, porque ninguém queria aceitar o outro lá. Eu não sei quem tinha. Depois nós viramos amigos, muitos amigos, amigos assim próximos mesmo. O nome dele era Fábio. E a gente virou amigo. Mas a gente tem essa natureza, né? Alguns de nós temos essa natureza. Mas depois, graças a Deus, Deus trabalhou na minha vida e eu melhorei um pouco, né? E a cada dia nós vamos melhorando. E nós vamos tentando não devolver, né? Vamos tentando não responder, meditar, pedir misericórdia de Deus na nossa vida, na vida do nosso, quem quer que seja que tenha se levantado, né? E se for preciso, ir lá e pedir perdão, mesmo tendo sido ofendido, ir lá pedir perdão. Então o texto fala que a ira faz parte da natureza humana. Caída, o crente não está livre dela, né? O cristão não está isento dela, porém nós temos o antídoto e nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Tá? Vai falar que nós precisamos buscar cumprir, né, a ordenança, né? Pedro fala, amados, peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então, a ira faz parte dessas coisas que combatem contra a nossa alma, né? Então, nós precisamos abster dessas coisas. Em Efésios, que é o capítulo que nós lemos, ele vai falar também toda amargura, que foi o texto que nós lemos, né? E ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Nós precisamos tirar tudo isso, né? E se por acaso algum
ponto desse nós não conseguimos, que nós possamos listar, possamos apresentar cada dia a Deus, apresentar a Ele, que sozinho nós não conseguimos, né? Se existe alguma malícia, se a gente costuma às vezes gritar, sair do normal, né, para poder resolver alguma situação, nós temos nos irados, a falar até da amargura, né? Se existe alguma amargura com alguma pessoa, que nós possamos apresentar a Deus e que nós possamos, para que Ele possa retirar essa amargura. Isso só faz mal a nós. O texto, eu li em alguma parte do texto que fala que quando nós ficamos amargurados ou irados com alguém, essa pessoa, ela fica diante dos nossos olhos toda hora, todo dia. Ela está diante dos nossos olhos. E isso faz mal para nós, né? Nós escutamos outro dia, enquanto eu estava meditando, lendo essa revista, eu lembrei que foi pregado há poucos dias, que inclusive, eu acho que foi pregado pelo pastor, e o Eduardo comentou no grupo dos varões, né, um exemplo que o pai dele dava para ele, né, que eu achei ele ter mandado no grupo dos jovens também, e ele mandou nos varões, falando que o pai dele deu um exemplo para ele, que se a pessoa, lembrei aqui, se a pessoa fizesse algum mal para ele, ou falasse algo, se ele não tomasse aquilo para ele, aquilo ficava para a pessoa que falou, ou que agiu, ou você fingisse que... Não é fingir, é você não tomar mesmo, não é fingir que você não está nem aí, e você está lá dolorido, fingir, não é fingimento. É você não pegar aquilo para você, saber que eu não pegar aquilo para mim, saber que eu sou filho de Deus, né? Saber, isso faz toda a diferença, né? Aquilo vai ficar para a pessoa, né? E é mais ou menos isso aqui. Se eu estou amargurado com alguma coisa, eu só faço mal para mim. Se eu estou irado com alguém, eu estou fazendo mal para mim e aquela pessoa não sai diante dos meus olhos. Eu fico só pensando. Eu vou deitar, eu fico pensando. Eu acordo pensando. Eu vou fazer alguma coisa, né? Então, que nós possamos resolver, que nós possamos não ficar irado com ninguém, nem amargurado com ninguém, que nós possamos pedir misericórdia de Deus. Pode falar, irmão. Quando você vai ver a história da pessoa maturada, com sentimento, que gosta muito de fazer muito pra ela, ela adoece um pouco físico, além de adoecer a alma. É isso mesmo, adoece o físico, né? Porque estão entrelaçados, né? Corpo, alma, espírito, e adoece a alma e acaba refletindo no físico, né? Reflete no físico. Nós vemos direto nas ministrações, pastores, né? Pregadores, Deus usando para repreender, né? Essa amargura, Deus estava tirando, né? Porque realmente muitos de nós não conseguimos perdoar. É aquilo que nós falamos no começo, mas nós precisamos reconhecer isso. O primeiro passo é reconhecer que nós temos essa dificuldade. E a ação, é a graça, que é o tópico 3 que nós vamos ver, é a graça de Deus na nossa vida, que vai tirar essa amargura, esse ressentimento. Mas a pessoa que pisou, a pessoa que falou, a pessoa que fez, que me passou para trás, mas ela, muitas vezes, ela não está nem preocupada, ela está dormindo e você está perdendo noite de sono, você está passando mal, está refletindo. Lembrando que nós vamos no processo para Deus nos libertar, nos dar mais vai várias situações para ir tratando, né? Eu muito tempo orei muito pedindo mais fazer situações da minha trabalho, eu ficava, meu Deus, eu pedi fazer, mas é um processo para você ser liberto e conseguir aquilo que Jesus fala que nessa vida, nessa vida terrena, ele foi espada. Então, nós precisamos ter na mente que nós vamos precisar lutar, né? E espada é para lutar, é escudo para se defender e para lutar. Mas não contra a carne, mas contra os principados, contra as hostes da maldade. Né? A nossa luta é essa. Por isso que nós precisamos, quando a pessoa, por mais que não seja crente, ou que seja crente, se nos feriu, se nos falou algo, ou agiu,
nós precisamos saber que ela está agindo segundo o entendimento dela, segundo a carne. E se nós agimos na mesma moeda, nós que somos cristãos, nós que temos entendimento, nós não podemos fazer isso. Porque nós sabemos que nós temos que orar por aquelas pessoas, né? Orei pelos seus inimigos, né? Pelos nossos inimigos. Então, é difícil, nós sabemos que não é fácil. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece para fazermos isso. Para continuar, né? O inimigo em todo tempo vai tentar colocar laços, ciladas, vai enviar dados, setas, para que nós nos entristecemos, para que nós nos desfaleça nossas forças, mas Deus também é conosco. Ana Paula? Então é muito difícil a gente ver uma pessoa irada. Assim, irada, quando a gente fica irada, a gente fica um pouco mais, né? Distante, não sei o quê. E no meio que a gente não vê na igreja alguém, não sei o que, a gente não vê, a gente vê tudo, mas no meio cristão, porque a gente tem que entender que aí não é só você casar. A partir do momento que você se inquietou com uma palavra, falou aquilo ali, você já está irando, já começou. Ela não começa assim, das razões gays, ela começa aquela inquietação. Ela fica inquietação entre ali trabalho, outro vai inventando, né? Mas assim, no meio cristão a gente realmente não vê a gritaria, mas muitas vezes a gente vê as palavras e os gestos, né? As palavras e os gestos. Às vezes uma pessoa está irada, às vezes eu estou irado com a Ingrid, vamos dizer assim, e eu fico, às vezes eu não resolvo a situação e fico falando para a Daiane, para minha esposa da Ingrid. Tá entendendo? Palavras, gestos. Às vezes eu poderia fazer algo por ela e não faço. É ira. Porque eu estou com algo mal resolvido, eu não faço. É ira. Palavras e gestos. Não só gritaria. Palavras e gestos. Então, quando eu deixo de fazer algo para alguém que eu poderia... Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Né? A palavra de Deus diz isso. Então, não é só por gritaria. É por palavras e gestos, né? Revelam isso. Revelam que a gente está irado com alguém. Né? Ainda tem Deus nos dá a receita. A gente fica, né? Eu vou orar, a Deus, fazer. Mas eu só dá a receita na palavra dele. Deus fala que a gente tem tardio falar. A gente, na Provérbios 15, fala que a palavra branda Deus não falou, mas a resposta dura de cair. Exato, caso aí, você escutou uma indireta, ou escutou algo que né? Seja tardio de falar, fala uma palavra branda. É isso. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de alguém te pegar com uma pedra na mão e você falar assim, a pessoa chega a se desmonta. É isso mesmo. Eu lembro de duas coisas. Enquanto a irmã falava pra você, eu lembro de duas coisas. Depois que eu fui para a igreja, aceitei Jesus, eu trabalhava numa empresa e quando tinha algum cliente nervoso, chato, aí eu que ia resolver, né? E aí eu falava... Não, aí eu falava, graças a Deus eu falava, com os clientes, e a gente chegava a um acordo, sabe? E eu pedia para Deus isso. Falei, Senhor, me dá as palavras, né? Me dá as palavras para me poder resolver essa situação. E graças a Deus, então, sempre que tinha um problema, aí me chamava para resolver o problema, conversar com o cliente, achar um meio termo, achar eu chegava lá já desarmando, eu tentava chegar lá no local ou para o cliente tentando desarmar, porque eu sabia que o cliente estava armado para poder atacar, ele queria descontar. E eu já, primeiro, reconhecia a minha situação, falou, a situação é essa, tal. O que nós podemos fazer? Se nós for por esse caminho, não vai resolver. Então eu tentava desarmar. E é isso que nós precisamos fazer, né? Quando a gente recebe alguma pessoa vem com esses artifícios, a pessoa se está irada, a gente precisa tentar desarmar a pessoa. Ou, como o provérbio diz, responder com a palavra branda, né? Eu lembro de um ensinamento do pastor, na ministração dele, que ele falava que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos levantar todos os dias, sair da nossa casa preparado para encontrar com essas pessoas. Nós precisamos estar preparados. Porque se nós estamos preparados, quando acontece, a gente já sabe o que fazer. Agora, se nós nos levantamos despreparados, quando acontece, aí vem a resposta dura.
aí vem a ira. Então nós precisamos levantar, sabendo que pode acontecer de tudo no nosso dia. Nós precisamos estar preparados para reagir, para não desfalecer. Amém? É fácil estar preparado? Não é. A gente fala assim, parece que é fácil. Não, não é. Mas Deus vai nos dar. Assim, quando a gente sai de casa, Deus, você é comigo, vai na frente, cuida. Se acontecer alguma coisa, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá estratégia para poder, desvencilhar. O 2.2 fala o perigo do auto-engano, né? O auto nos enganar, né? O texto vai dizer que, e eu concordo com o texto, né? Que quem é que vai achar que nós somos, nós mesmos vamos falar que nós somos maus? Nós só olhamos para nós e vemos as melhores qualidades, que nós somos, bons. O texto vai falar que, embora a nossa tendência seja sempre presumir o melhor a nosso próprio respeito, a Bíblia com frequência nos adverte contra o perigo do auto-engano. Nossa tendência é ocultar nossos pecados, dando sempre uma mão de cal espiritual, né? Opa, vamos dar uma pinturinha ali e deixar aquele lá de lado. É aquilo que nós já falamos no começo, né? Então, o ser humano é assim. Ele tenta disfarçar. E nós sabemos, falando da camuflagem, não temos que fazer isso. Nós devemos realmente expor para Deus as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas dificuldades, para que Ele, com a sua misericórdia, com a sua graça, possa nos ajudar a vencer, né? Como foi falado pelo irmão, Paulo tinha ali um espinho. Nós não sabemos o que era, mas ele apresentava a Deus, e Deus falava que não atendeu, que ele ia continuar tendo que buscar, vencer, crescer, né? Mesmo com aquela dificuldade. Amém? E nós temos que também fazer essa mesma parte, né? A palavra de Deus é bem mais realista. Diz assim, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Né? É um texto bem forte, né? O nosso coração do homem é enganoso. Então, nós precisamos realmente pedir discernimento de Deus. Precisamos mesmo pedir direção de Deus, para que nós não possamos ser enganados. Quanto ao trato passado, que faz parte do texto que nós lemos, vos despojeis do velho homem, que corrompe pela concupiscência do engano. Está lá em Efésios 4:22. Né? Nós precisamos nos despojar de todo o que faz parte do velho homem, né? Dia após dia. O texto diz que essa advertência ela deveria colorir qualquer consideração quanto à justiça de nossa ira. Né? Não existe ira que seja justa. Não é. Nós fomos chamados para amar. Então, se nós estamos irando, isso não é justiça. Nós precisamos amar. Né? Eu já vou falar, nós sabemos, e eu falei agora há pouco, nossa luta não é contra a carne. Né? Então, não existe justiça na ira. Não existe. O texto fala sobre o profeta Jonas, né, quando ele foi oferecido a ele, ordenado a ele, né, que ele fosse a Nínive, né, pregar. Nós conhecemos o texto, sabemos que ele não quis. Mas o texto diz mais, que ele ficou descontente, né, tanto que ele pegou um rumo contrário. Ele ficou descontente. O texto diz aqui que ele até se enfureceu, né? Ficou nervoso, né? Por o que Deus estava propondo a ele, né? Lá em Jonas 4, registra que ele ficou profundamente descontente e enfureceu-se sem nenhuma justificativa. Ele não tinha justificativa para isso. E será que é diferente nas nossas vidas hoje? Às vezes nós ficamos chateados com algumas coisas sem, não vou falar necessidade, mas sim, sem razão para ficar chateado. Depois, quando nós caímos em si, quando o Espírito Santo nos mostra, meu Deus, eu fiquei chateado tanto tempo com isso, sem necessidade nenhuma. Não sei se aconteceu já com vocês, mas comigo já aconteceu.
de ficar chateado com alguma coisa, de às vezes irar e não ser aquilo, né? De ir lá fazer e ver que não era aquilo que eu tinha pensado. Ficar até com vergonha de Deus. Oh, meu Deus, eu fiquei chateado com isso. Eu não queria ficar. Às vezes Deus nos pede algo, às vezes Deus é nos proposto algo na caminhada e nós falamos, meu Deus, e ficar pensativo e muitas vezes não querer fazer. E aí quando, né, Jonas passou pelo processo, foi lá e fez e se arrependeu, né? E ele não tinha justificativa. E às vezes acontece conosco também. Sem justificativa nenhuma, a gente se irá. Meu Deus, o tempo passa. Vamos acelerar aqui. Então acontece, mas os irmãos têm liberdade de comentar, tá? Tópico 3, considerando a causa da ira. O apóstolo lida com a ira pecaminosa em Tiago 4, 1 e 2, que é o texto nós lemos. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. O Tiago, que é o texto que nós lemos, nós pegamos só alguns versículos de Tiago, né? O texto aqui se embasou em algum, mas se nós lemos aí a carta de Tiago, o capítulo 4 todo vai falar de alguns pontos, né? De vários, né? Formas de fruto da ira, né? Falamos aqui já, não é só a gritaria, não é? Mas tudo que gera, todos os frutos que são gerados para a ira, né? Guerra, né? Não só guerra física, lá de guerra de matar mesmo, mas guerra de palavras, guerras interiores, conosco mesmo. Quando nós nos iramos, dentro de nós acontecem vários conflitos, né? Quando nós estamos irados. A razão com a emoção, uma mistura de sentimento, o medo, como já foi falado, a ansiedade. Quando nós se iramos, acontece uma guerra entre nossos membros, nossa cabeça, já foi falado pela irmã Daiane, a alma, o corpo sofre. Quando nós iramos, acontecem vários tipos de guerra, de conflitos, né? Então, nós precisamos, o texto diz, considerar a causa da ira. Se nós estamos irados ou amargurados com alguma coisa, nós precisamos realmente ver por quê, qual que é a causa da ira. E ver se existe algum sentido. Nós iremos descobrir que, não, né, como o Jonas, não existe esse sentido para estarmos irados. Né? Não existe essa razão para estarmos irados. Pode falar. Também sobre a causa da ira, né? Também a questão do Jonas lá. Deus não dá uma coisa que a gente não pode carregar. Mas, eu queria falar isso lá, a cidade chega para aquele povo. Mas Jonas era profeta, ou seja, ele era capaz de pegar a profecia. Falar de Deus não foi a primeira profecia dele. Do nada, ele está aqui, vai lá em São Paulo pregar para o povo. Não, ele já era acostumado a pregar, ele já era profeta, né? Provavelmente ele já deve ter começado bem, né? Profecias bem mais severas do que é. Mas ele escolheu não isso, assim, ele não se inspirou com isso mesmo. E no nosso dia a dia, as coisas que vem no governo acontecem corretamente. Ou seja, comigo, no trabalho, no trabalho. Se vai ser a coisa de ficar me estressando, eu já tenho que saber que aquilo vai me estressar. Então, Jonas, né, também já sabia. Então, isso, a gente tem que saber também. E sempre vai ter aquilo ali. E aquilo ali é tão simples, eu só vou ficar assim, reconhecer, aceitar, na verdade, né? Isso aqui vai me estressar, não. Não defende não. É isso mesmo. E, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso, né? A passar por isso. Tiago ainda fala que isso está no meio não só do mundo, né? Porque, na verdade, assim, a palavra é para nós crentes, é para nós que acreditamos nela. Então, o Tiago está falando conosco,
nós precisamos, se por um acaso nós irarmos, né, que nós não chegamos a pecar e que nós possamos considerar o porquê que nós estamos irados, né? E, mais uma vez, levantar sabendo que cada dia é uma luta mesmo, é um leão, é um urso, saber que nós temos que vencer. Enquanto estiver nessa terra aqui, é vencer um urso e um leão, todos os dias, né? O tópico 3, que vai falar da graça de Deus e a velha natureza. No Tiago, no capítulo 4, ele não só identifica, né, diagnostica, fala aqui, ele não vem só diagnosticar os desejos pecaminosos, a ira, como foi falado, a cólera, né, mas também ele veio falar da palavra de Deus que oferece a esperança e a ajuda, né? Se nós decorremos o capítulo 4, ele vai falar disso. E o que é a esperança e a ajuda? É a graça, né? O título do tópico 3.1 fala que é a vacina da graça, né? Como se fosse uma vacina contra isso. Nós fomos vacinados. E através do Espírito Santo nós somos vacinados todos os dias quando nós pedimos, né? Senhor, nos ajude. Ele vai injetar em nós uma vacina que vai nos dar esperança, que vai nos renovar, que vai nos ajudar a passar por aquela dificuldade, por aquela ira, que seja, né? Ele vem no que a resposta de Deus não vem de um conjunto de ações ou dicas de autoajuda, né? Nós sabemos hoje em dia, não vamos entrar no mérito, que existe aí no mundo várias dicas, vários livros, vários estudos de autoajuda. Não, é a resposta verdadeira, é a solução, né? É a solução que é o Espírito Santo na nossa vida com essa vacina. O texto vai dizer que nós precisamos recorrer à graça de Deus, que nos capacita a lidar com o conflito interpessoal. Ele concede graça sobre graça, né? Às vezes nós recebemos a graça e aí no outro dia acontece outra situação e aí vem a graça sobre a graça na nossa vida. Amém? O tópico 2 diz que precisamos permitir ser vacinados. A vacina está aí. Mas é o que eu falei, nós estamos na igreja, mas nós precisamos pedir, nós precisamos permitir que, né, não colocar de lado e, não, essa lado da minha vida, essa situação da minha vida, eu vou deixar aqui, vamos viver nas outras, né? Não, nós precisamos vacinar toda a nossa vida, né, diante de Deus. Nós precisamos permitir, né? Tiago usa o capítulo 4, uma variedade de metáforas para chamar a um completo arrependimento no coração. Deus nos chama a abandonar os amantes da velha natureza, né? Quando ele fala aqui, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É aquele texto que a gente citei no começo, né? Não tem como agradar a dois senhores, né? Ou você agrada a um, ou você agrada a outro. Então, quando ele fala adúlteros e adúlteras, ele fala, não está adulterando o esposo ou a esposa, mas está adulterando com Deus, né? Está servindo a outro Deus. Por isso nós precisamos, é muito sério, a gente precisa em todas as áreas, apresentar a Deus todas as áreas da nossa vida, como um todo, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha, como diz, nos vacinar, né? Com a graça dEle, e nós possamos liberar perdão, que nós possamos ser perdoados, para que nós possamos ser mais amorosos, mais ouvintes, né? Para que nós possamos ser luz, sal. Nós precisamos permitir essa vacina. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ocudais vós que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes, né? Nós sabemos que Deus não divide a sua glória, né? E o Espírito Santo não habita se nós estivermos servindo a outros senhores, né? Tiago invoca a imagem do Antigo Testamento do adúltero espiritual para não atendermos à inclinação da velha natureza. Embora os falsos encantos do mundo não possam causar o pecado, eles podem moldar e estimular nossos desejos. Então, se nós permitirmos que esses pensamentos continuem fluindo na nossa mente, sendo que nós não pedimos a Deus, não apresentamos a Deus que
ele entre com providência, que ele mude, que a esperança seja nele, o texto diz, né, de Tiago, que ele vai começar a moldar nossos desejos. Se nós continuarmos permitindo que esses pensamentos continuem aflorando em nossas vidas, em nossa mente, mais cedo ou mais tarde nós vamos começar a fazer escolhas erradas, né? Vamos começar a fazer as escolhas erradas. Então nós precisamos, a cada dia, mais uma vez, mortificar esse velho eu, esse velho homem, né? Amém? E por último, a velha natureza é vencida, né? Lá em Levítico, ele cita aqui Levítico 18, 19, diz que traduz um único verbo hebraico que significa abrigar ou estocar. Pessoas que guardam rancor mantêm o ofensor, foi o que eu falei para vocês, né, no começo, o ofensor em sua ofensa constantemente diante dos seus olhos, sempre vivos em seu coração. É precisamente o contrário da maneira com que Deus trata nós, o seu povo. O verbo o descreve. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Se em algum momento nós já nos iramos, que nós possamos não manter isso. Que se por acaso até aqui nós trouxemos algo nesse sentido, que nós possamos hoje não lembrar mais, não se ressentir mais, né? É difícil esquecer algo que alguém fez, mas não se ressentir. Não deixar aquilo nos atingir mais hoje. Amém? O salmista estava dizendo aqui, não repreenderá perpetuamente e nem para sempre conservará a tua ira. Não repreenderá, não crucificará aquela pessoa que fez aquilo perpetuamente. Não querer julgar, querer desprezar ou algo desse tipo perpetuamente, né? Por isso é necessário a prática do amor, perdão e reconhecimento de que necessitamos da graça de Deus para vencer todos os efeitos da natureza, da velha natureza. Então, é o amor, como sempre, é o amor. É o amor que vence. É o amor que vence todo mal. É o amor. Nós precisamos cada dia mais pedir amor a Deus, que nós possamos ter amor para com o próximo, para com tudo que é nos proposto. Precisamos fazer tudo com amor. E isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Quer comentar alguma coisa? Antes de nós finalizarmos. É isso? Vamos só ler a conclusão aqui. Diz assim, os mecanismos de defesa da velha natureza perderão sua resistência a partir de uma atitude genuína, de arrependimento, reconhecimento de mudança, confissão, abandono das obras do velho homem e da prática constante de subjugar as obras da carne e viver a lei do Espírito e vida. Então, nós precisamos dessas coisas, né? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa escola bíblica. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido misericordioso com nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido em nossas vidas, sim. Nós sabemos que nós somos pequeninos, Papai querido, mas que o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer por mais esse dia na tua presença, mais essa escola bíblica, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, que o Senhor possa continuar nos admoestando, que o Senhor possa continuar tratando conosco, Papai. Que nós não venhamos, como o texto diz, a nos irar. E se por um acaso isso acontecer, que nós não venhamos a pecar. Que nós possamos, por um minuto, Senhor, meditar naquilo que tem nos feito mal, aquilo que está diante dos nossos olhos, Papai querido, e possamos reconhecer que a Tua graça nos basta, que o Teu amor nos basta, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a amar, Senhor. Porque nós aprendemos mais uma vez que é o amor que está acima de tudo, Papai querido. Nos enche um pouco mais do Teu amor. Em nome de Jesus, nos dá um domingo abençoado na Tua presença. Continue sendo conosco, Papai. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.